Graça e paz da parte de Jesus Cristo, o que significa para todos nós que tudo aquilo que nós recebemos da parte dele não é mediante um negócio, mas é resultado da fé, que é confiança, dependência e também obediência às indicações, às orientações que ele nos dá através dos seus ensinos e também através da sua própria vida, que é um modelo para cada um de nós. A paz é o que ele nos deixou, porque são dele as palavras: deixo-vos a minha paz vos dou. Gostaria de começar este apontamento por ler para vocês um texto, um poema de Bocage. E Bocage, lá da cidade de Setúbal, ele escreveu um poema, digamos, já num momento de agonia, que é até chamado o soneto ditado na agonia. E eu chamo a vossa atenção para as expressões que Bocage ele usa numa atitude, aparentemente, pelo menos, de arrependimento em relação àquilo que tinha sido o seu passado libertino. E ele escreve o seguinte: já Bocage não sou. À cova escura meu estro vai parar, desfeito em vento. Eu aos céus ultrajei. O meu tormento leve me torne sempre a terra dura. Conheço agora já quão vã figura em prosa e verso fez meu louco intento. Musa, tiver algum merecimento se um raio da razão seguisse pura. Eu me arrependo. A língua quase fria brade em alto pregão à mocidade que atrás do som fantástico corria. Outro arretino fui. A santidade manchei. Oh, se me crestes, gente ímpia, rasga os meus versos. Crê na eternidade. Bocage é um poeta que nasceu no século XVIII, faleceu no século XIX. Quando ele se refere a Arretino, era um escritor que viveu no século XVI e era tido por um escritor de licenciosidade. A última expressão de Bocage leva-nos a considerar aquilo que, de alguma maneira, este tempo que nós estamos a viver tornou patente e evidente. Esta pandemia acabou por ressaltar verdades que são verdades presentes em toda a história da humanidade desde as suas origens, ou mais precisamente desde o momento em que o homem errou o propósito, o sentido para o qual ele tinha sido criado à imagem e à semelhança de Deus. Nós somos frágeis, nós estamos sujeitos à morte, não apenas à morte física, mas à morte espiritual. Nós somos seres que somos vulneráveis, que somos mortais. Não fomos criados para a morte, mas a morte, ela foi introduzida como um intruso na nossa própria existência por uma decisão divina, mas uma decisão que foi a nosso favor, no sentido em que, enquanto nós vivemos nesta terra, nós podemos decidir como queremos viver a nossa eternidade. Ou seja, a morte dá-nos como que um vestíbulo, dá-nos como que uma antecâmara na qual cada um de nós, sem pressão, apenas através de sermos elucidados pela pessoa de Jesus Cristo, que nos mostra de uma forma clara que a nossa vida presente é apenas uma vida passageira. E aqui nós decidimos como é que nós queremos viver eternamente. Viver na presença de Deus, viver no céu, ou vivermos afastados dele. Ele não nos obriga, mas nós somos convidados em liberdade, no conhecimento das consequências a decidir. E por causa disso eu gostaria de ler agora, em contraste, um texto que nós encontramos no Novo Testamento. Foi escrito pelo apóstolo Paulo, e Paulo escreve-o
na carta que ele envia, a segunda carta que ele envia aos cristãos na cidade de Corinto, mas que hoje é uma carta que nos é interessada a todos, em termos universais. E no capítulo 4, a partir do versículo 14, ele diz o seguinte: sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos há de ressuscitar, para nos reunir convosco e com Jesus na sua presença. Tudo isto acontece para o vosso bem, a fim de que, sendo muitos a experimentar a graça de Deus, sejam muitos também a agradecer a sua bondade e a dar-lhe glória. Por isso, não perdemos a coragem, e ainda que o nosso corpo se desgaste, o nosso interior renova-se de dia para dia. As aflições do momento presente são leves, comparadas com a grande e eterna glória que elas nos preparam. Não fixamos a nossa atenção nas coisas que estão à vista, mas naquelas que ainda se não veem. Porque o que se vê é passageiro, mas o que ainda se não vê é eterno. Esta é a essência do Evangelho, a essência de que Jesus Cristo, quando Ele veio, Ele viveu entre nós, Ele experimentou a morte, não por causa do seu comportamento, não por causa das suas atitudes, porque Ele foi perfeito em todas as coisas, e Ele foi julgado de uma forma injusta, e nessa injustiça, e também numa situação em que, de alguma maneira, a razão pela qual as autoridades religiosas e romanas o levaram até à cruz tinha a ver com o facto de ele assumir a identidade que ele assumiu, o que causava um profundo mal-estar, e não apenas mal-estar, revolta em termos dos religiosos do seu tempo, que apesar de terem os escritos do Antigo Testamento, que claramente falavam acerca da vinda do Messias, eles não entendiam que esse Messias, ele era Deus na forma humana, e por causa disso eles consideravam uma ofensa, uma blasfémia. Obviamente que tudo isso estava respaldado pelos escritos proféticos, mas eles se fecharam em relação à revelação do próprio autor, a pessoa de Jesus Cristo, e à ação do Espírito Santo. Mas Jesus Cristo, ele veio, ele morreu. Já dissemos que não foi por causa dele, ele morreu por causa de nós. Porque ao morrer ele experimentou a nossa condição, ele levou até às últimas consequências o amor por toda a humanidade, mas ele não apenas morreu, ele ressuscitou. E é precisamente isto que o apóstolo Paulo ele nos diz. Sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus, e agora vem aquilo que se aplica em relação a nós também na ressurreição. O apóstolo Paulo, ele diz que também nos há de ressuscitar para nos reunir convosco e com Jesus na sua presença. E este vai ser um momento de festa. Ou seja, nós vivemos aqui na Terra aquela vida melhor que nós podemos viver. Eu não concordo com o cristianismo que seja uma vida medíocre, de maneira nenhuma. O cristianismo é a melhor vida. Claro que temos problemas, claro que a própria fé provoca reações, que muitas das vezes sofremos as contingências, não apenas do tempo presente, mas também da afirmação daquilo em que nós queremos. Mas a vida cristã é a melhor vida que nós podemos viver. É aquela vida em que nós vivemos de tudo aquilo que Deus ele criou para nós podermos usufruir, colocando Deus em primeiro lugar. E depois também, para lá de amarmos a Deus acima de todas as coisas, que é o fundamental, amarmos também o nosso próximo como nos amamos a nós próprios. A vida cristã, Jesus Cristo, ele até inclusive disse que é vida, ele tinha trazido vida e vida com abundância. Não é uma vida pequenininha, não é uma vida mexuruca, não é uma vida sem grandeza, sem dimensão, não. É uma vida saborosa, aquela vida que nós temos em Jesus Cristo. Mas nós não fomos criados apenas para essa vida aqui que nós temos com Jesus. Nós podemos, e sabemos, temos a certeza absoluta, que nós com Jesus vamos viver uma vida eterna. Ou seja, significa
que quando Jesus Cristo ele ressuscitou com o objetivo, com o propósito de vencer a morte e essa vitória nos ser também imputada a nós. Ou seja, a esperança que nós temos é uma esperança da glória, em que vai chegar o momento em que todos aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que já estão na sua presença em espírito e aqueles que vivem nesta terra vão ressuscitar. E é isso que nós almejamos. O nosso corpo é um corpo que está sujeito à corrupção, que se vai desgastando, está sujeito à enfermidade, está sujeito a uma série de outras circunstâncias, que é aquilo que o apóstolo Paulo ele diz. E ainda que o nosso corpo se desgaste, o nosso interior renova-se de dia em dia. E depois até acrescenta a situação daquilo que nós vivemos, até nos dias de hoje. Sabemos que o sofrimento ele campeia, também a situação da dor, a doença, a situação deste vírus, mas há muitas outras doenças. Estamos muito fixados no Covid, mas há muitas outras doenças que continuam a afetar a raça humana. Mas a situação que ele diz, que o apóstolo diz, e que tem a ver com a dimensão do corpo, mas também com a parte emocional, e tem a ver também com a parte relacional, e tem a ver com a perseguição, porque há hoje muitos cristãos que sofrem intensa perseguição e são mortos. E aquilo que aconteceu com Paulo também foi um mártir. Mas a situação que ele diz é: as aflições do momento presente são leves, comparadas com a grande e eterna glória que elas nos preparam. E por causa disso ele diz: por isso não perdemos a coragem. Ora, este é um tema, este é um assunto, estas são declarações extremamente pertinentes e atuais, contemporâneas, para cada um de nós que é cristão, para cada um de nós que é um seguidor de Jesus Cristo, mas também para todos os outros, porque seguir a Jesus Cristo não é apenas para uma elite ou para um grupinho, é para todos aqueles que se dispuserem, que se quiserem comprometer, quiserem aceitar o convite que o próprio Jesus Cristo faz, para nós andarmos de acordo com a sua pessoa, andarmos de acordo com o seu ensino, andarmos de acordo com a sua vida, andarmos de acordo com a realidade da sua morte, da sua ressurreição e do destino eterno que ele de si próprio disse: eu vou preparar-vos um lugar, para que onde quer que eu esteja, vós estejais também. E ele diz: não fixamos a nossa atenção nas coisas que estão à vista, mas nasquelas que ainda não se vêem. Ou seja, nós vivemos na esperança, não ficamos presos, não ficamos dependentes, nem são as circunstâncias presentes que determinam a nossa forma de agir, que nos levam a reagir de uma determinada maneira, porque nós olhamos em fé para aquilo que nós ainda esperamos, porque a fé é precisamente isso, é o firme fundamento das coisas que se esperam, daquilo que nós ainda não vemos, mas que está declarado na palavra de Deus e que até inclusivamente a própria palavra diz que vai além da nossa própria imaginação, aquilo que Deus ele tem preparado para todos aqueles que vivem segundo a sua vontade, e essa vontade significa viver de acordo com a vida de Jesus Cristo e também com a presença do Espírito Santo, que nos ajuda a viver desta maneira. Então, terminando, aquilo que nós queremos dizer, e que o apóstolo Paulo ele também dizia quando ele escreve a Timóteo, é que eu sei em quem tenho querido. Ou seja, nós temos a certeza de que, na realidade, a melhor vida que nós podemos viver é a vida com Jesus Cristo, e que, apesar do nosso corpo exterior ele envelhecer, o nosso corpo ele perder a sua vitalidade, muitas das vezes ele ficar diminuído, ainda assim, aquilo que nós temos em vista e a realidade que também acontece é a renovação do nosso homem interior, é a renovação do nosso espírito, é a renovação daquilo que tem a ver com essa parte de nós que é imortal, que é eterna, porque o corpo volta ao pó de onde veio, o espírito vai para Deus que deu, mas nós esperamos uma ressurreição. Vai ser uma festa tremenda quando todos, aqueles que já partiram, aqueles que estão vivos, aqueles que ainda hão de partir antes deste momento, todos nos reunirmos na presença de Deus, celebrando de uma forma ali bem viva, bem patente, a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Que Deus ricamente vos abençoe durante este dia, durante toda esta semana, e até um pouco mais de tempo iremos estar todos reunidos na nossa casa de oração, uma casa que é a casa do nosso Pai, é a nossa casa também, e é uma casa para todos.